Capítulo 1172, Tigre Feroz Azul Celeste. Tradução: Lorde Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. O grupo se reuniu na dimensão secreta dos ancestrais selvagens. O Sheng era o mais forte entre eles. Seu poder de batalha estava próximo de um deus verdadeiro de segundo grau. Depois dele veio Malinche, em seguida, Wei Ke. Aos olhos de Wu Sheng e Malinche, Zhao Feng era obviamente o mais fraco. Zhao Feng estava suspirando sobre o quão fortes eram as forças de 4 estrelas e meia no antigo reino desolado dos deuses. Um total de 45 pessoas da raça de escamas azuis entraram no antigo reino desolado dos deuses, e entre eles estavam 18 quase deuses, enquanto o resto eram todos especialistas deuses verdadeiros. No entanto, depois de interagir com Wei Ke, Zhao Feng descobriu que a raça de escamas azuis recrutou muitos desses especialistas deuses verdadeiros antes que a dimensão secreta fosse aberta. Esses especialistas foram limitados pela raça de escamas azuis. Eles precisavam proteger os membros da raça e entregar uma parte do que obtiveram aqui. Afinal, apenas forças de 4 estrelas e meia ou mais fortes tinham a capacidade de entrar na dimensão. Alguns deuses verdadeiros solitários que queriam entrar na dimensão secreta dos ancestrais selvagens tiveram que se juntar a um poder de 4 estrelas e meia para entrar. Se apenas a raça de escamas azuis sozinha tem tantos especialistas aqui, então o que dizer de toda a zona de Golongo, o antigo reino desolado dos deuses? Zhao Feng ficou pasmo. Ele não conseguia imaginar quantos especialistas estavam atualmente no reino dos sonhos da Era Antiga. Além do mais, esses especialistas consistiam em deuses verdadeiros de 3º, 4 e até mesmo de 5º grau. A força de Zhao Feng tinha se tornado maior, mas, deixando de lado os deuses verdadeiros de 4 e 5º grau, ele nem era páreo para um deus verdadeiro de 3º grau, a menos que usasse algumas cartas ocultas. Zhao Feng começou a entrar em pânico. Mesmo se ele liderasse seu exército de bestas, isso seria apenas o suficiente para lidar com algumas forças de 4 estrelas e meia. Ele iria apenas deixar todos saquearem os recursos aqui. Zhao Feng pensava no reino dos sonhos da Era Antiga como sua própria dimensão de origem e que tudo aqui era dele. Ele obviamente não se sentiu muito bem quando esse novo desenvolvimento ocorreu. Mas não é tão fácil saquear os recursos aqui. Zhao Feng pensava de outra perspectiva. As raças antigas no reino dos sonhos da Era Antiga existiam em grupos e eram extremamente fortes. Zhao Feng controlava um exército de diferentes raças, e até ele teve que se expandir com cuidado. Linche, desde que você me encontrou, então eu, o Shen, garantirei que você encontrará uma grande fortuna. Durante a viagem, o Sheng ignorou completamente Wei Ke e Zhao Feng e ficou apenas perto de Malinche. O Shen, vamos encontrar os outros primeiro. Malinche não deu ouvidos às besteiras de Wu Sheng. A dimensão secreta dos ancestrais selvagens estava cheia de perigos. Eles precisavam que os outros membros da raça trabalhassem juntos para obter grande fortuna. Exatamente neste momento, uma aura bestial e sanguinária começou a se espalhar. Cuidado! O Sheng revelou um sorriso. Finalmente chegou a hora de ele se exibir. Raças em seu estado original. Uma piton verde gigante que exalava ar gelado de sua boca apareceu diante do grupo com um flash de luz verde. Piton venenosa de cristal verde, e sua aura é muito mais forte do que os deuses verdadeiros ranqueados. Wei Ke exclamou instantaneamente. Esta piton venenosa de cristal verde era muito mais forte do que o macaco alado do relâmpago flamejante de antes. Morra! A piton verde gigante cuspiu uma esfera de veneno e mostrou seus dentes afiados quando começou a atacar. Ei, você está cortejando a morte. O Sheng riu friamente enquanto sua figura saltava em direção à piton venenosa de cristal verde. Uma luz azul fraca brilhou em sua mão quando uma espada de gelo apareceu. O veneno imediatamente começou a congelar e a temperatura ao redor começou a cair enquanto uma camada de gelo cobria tudo. Corte da marca da água. Marcas de gelo e água no ar circundante pousaram contra a piton venenosa de cristal verde. A técnica de movimento de Wu Sheng era extremamente profunda e ele logo foi capaz de suprimi-la. Vosh!
A Piton venenosa de cristal verde não esperava que o humano à sua frente fosse tão forte, e fugiu imediatamente. Para onde você pensa que está correndo? O Shang correu atrás dela e usou o poder da espada de gelo em sua mão para diminuir a velocidade da Piton venenosa de cristal verde. Logo, a Piton estava morta. Apenas a força de um deus verdadeiro de primeiro grau. O Shang disse com desdém. Zhao Feng assistiu à batalha inteira de lado. O Shang era um pouco mais forte que Shi Feng da Ilha Pena Celestial e tinha uma arma divina. Ele obviamente não teve nenhum problema em matar a Piton venenosa de cristal verde. O grupo continuou a avançar depois de coletar alguns materiais próximos. As auras de algumas hordas de bestas eram extremamente fortes, o que as tornava muito óbvias, então o grupo foi capaz de evitá-las facilmente. No entanto, quanto mais eles viajavam, mais fortes eram os animais que encontraram. Raças com deuses verdadeiros de segundo grau apareciam ocasionalmente. O Shang podia lidar com tudo sozinho no início, mas depois Wei Ke e Ma Lingshi tiveram que ajudar também. No momento, os especialistas que entraram neste lugar estão dispersos e muito fracos. Eles só podem obter alguns pequenos recursos. Zhao Feng murmurou em seu coração. Pode-se dizer que Zhao Feng é a pessoa que mais entendia a dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Os verdadeiros tesouros e recursos aqui eram protegidos por raças poderosas ou raças que viviam em grandes grupos. Os cultivadores que haviam entrado no momento estavam espalhados e só podiam matar alguns animais solitários para obter recursos. Seu nome é Zhao Feng, certo? Embora você seja apenas um reino da luz mística de Pico, você não pode simplesmente não fazer nada, certo? O Shang chegou diante de Zhao Feng e disse um tanto zangado depois de derrotar uma besta antiga. Não peguei nada no caminho, então não importa. Zhao Feng disse sem mudar sua expressão. O Shang havia tomado a maior parte dos recursos após matar as bestas. O resto foi dividido entre Wei Ke e Ma Lingshi. Zhao Feng não recebeu nada. Além disso, em situações normais, se um reino da luz mística de Pico normal fosse lutar, seria o mesmo que suicídio. Era óbvio que o Shang só queria que ele morresse mais rápido. Irmão Zhao, apenas ataque. Sua força deve estar no mesmo nível de Wu Shang. Wei Ke sorriu para o lado e disse. Do seu ponto de vista, Zhao Feng não fazendo nada, foi ele generosamente deixando esses recursos para a raça de escamas azuis. Ele tinha visto a força de Zhao Feng antes, e deveria estar no mesmo nível que a de Wu Shen, pelo menos. Ma Lingshi ficou surpresa com quão bem Wei Ke pensava na força de Zhao Feng. HMPH, então verei mais tarde. O Shen riu friamente e não disse mais nada. Como era possível para um reino da luz mística de Pico ter a mesma força que ele? Ele era um gênio quase deus poderoso mesmo na raça de escamas azuis, então ele não acreditou no que Wei Ke disse. Bem neste momento, o rugido ensurdecedor de tigre soou. Uma figura gigante azul desencadeou uma camada de chamas azuis nas árvores próximas, então apareceu diante do grupo. Tigre feroz azul celeste. A expressão de Wei Ke congelou enquanto ele olhava para a raça ancestral à sua frente. Faz muito tempo que não vejo humanos. O tigre feroz azul celeste revelou uma luz forte quando uma poderosa pressão esmagou em direção ao grupo. O grupo podia sentir que a verdadeira força deste tigre feroz azul celeste havia atingido o nível de um deus verdadeiro de segundo grau em sua aura. Zhao Feng, é hora de você mostrar sua força agora. Nesse momento, o Shen sorriu levemente e recuou. O Shen, este é um deus verdadeiro de segundo grau. Só você pode lidar com isso. Vamos nos unir e derrotá-lo. Ma Lingshi disse imediatamente. Dos quatro, o Shen era o mais forte. Seu poder de batalha estava próximo de um deus verdadeiro de segundo grau. Se ele não ajudasse, eles não teriam nenhuma esperança contra o tigre feroz azul celeste. Lingshi, com o que você está se preocupando? A força de Zhao Feng não é igual à minha. É apenas um miserável deus verdadeiro de segundo grau. O Sheng disse friamente e não se esqueceu de exagerar também. O que ele quis dizer é que ele poderia lidar com o tigre feroz azul celeste sozinho.
Se a força de Zhao Feng estava em pé de igualdade com a dele, então Zhao Feng poderia fazer isso também. Idiota! O tigre feroz azul celeste ria enquanto saltava para frente e atacava com suas garras gigantes que queimavam com chamas azuis. Irmão Zhao, vou ajudá-lo. Wei Kei não ficou feliz com a atitude de Wu Sheng e deu um passo à frente. Não precisa, você conhece minha força. Zhao Feng sorriu e não se incomodou com Wu Sheng. Veng Zhao Feng deu um soco com os dois punhos após ativar o metal do vento e relâmpago, que rugiu para frente com uma força penetrante e afiada. Ping! Zhao Feng não usou todo o seu poder, então foi empurrado alguns passos para trás. No entanto, o tigre feroz azul celeste sentiu suas patas começarem a doer e olhou surpreso para este estranho humano. Ele estava apenas no reino da luz mística, mas era incrivelmente forte. A força do irmão Zhao excede em muito a minha imaginação. Wei Kei avançou com sua longa espada. Ma Lingxi parou por um momento. A força que Zhao Feng exibiu agora foi realmente impressionante para alguém no estágio de pico do reino da luz mística. No entanto, mesmo sendo esse o caso, o tigre feroz azul celeste não era algo que os dois pudessem lutar, então ela atacou também. Soco sagrado do relâmpago. Zhao Feng circulou o metal do vento e relâmpago e liberou punhos brilhantes, dourados um após a outro. Vários desses punhos continham o poder de obliteração do relâmpago flamejante, que ninguém podia sentir. Quando eles pousaram no tigre feroz azul celeste e entraram em seu corpo, eles causaram danos críticos. Zhao Feng, Wei Kei e Ma Lingxi logo foram capazes de matar o tigre feroz azul celeste. A força do jovem senhor Zhao é realmente muito grande. Os olhos de Ma Lingxi giraram. A intenção que Zhao Feng demonstrou era muito profunda e muito mais forte do que a de Wu Sheng. Vosh! Wu Sheng sobrevoou. Ele pousou no corpo do tigre feroz azul celeste e começou a cortá-lo com sua arma divina. O tigre feroz azul celeste tinha a força de um deus verdadeiro de segundo grau, então obviamente não poderia ser comparado com as outras bestas de antes. Definitivamente, tinha muitos tesouros em seu pequeno mundo. Vá se foder. Os olhos de Zhao Feng estavam frios quando ele liberou a pressão de seu corpo sagrado do relâmpago de 7º nível. O quê? A expressão de Wu Sheng transformou-se em choque. Sua linhagem e poder divino foram suprimidos apenas pela pressão física de Zhao Feng. O coração de Wu Sheng deu um salto e ele deu um passo para trás quando olhou nos olhos dourados e frios de Zhao Feng. Foi morto por nós três. O que isso tem a ver com você? A voz gelada de Zhao Feng soou. Wu Sheng ficou completamente pasmo com a pressão de Zhao Feng e não disse nada. Wei Kei e Ma Lingxi também não disseram nada. Embora Wu Sheng fizesse parte da raça, o que ele fez os desapontou e até mesmo os deixou um pouco enojados. Zhao Feng começou a coletar os materiais do tigre feroz azul celeste e abriu seu pequeno mundo para vasculhar sua riqueza. Isso é para vocês dois. Zhao Feng deu parte dos recursos para Wei Kei e Ma Lingxi. Muito. Eu não pensei que o pequeno mundo do tigre feroz azul celeste teria tantos recursos. Ma Lingxi ficou radiante. O que ela não sabia era que Zhao Feng apenas pegou a essência da linhagem do tigre feroz azul celeste e deu todo o resto para Ma Lingxi e Wei Kei. Por outro lado, a expressão de Wu Sheng tornou-se sombria. Seu ódio por Zhao Feng atingiu o auge quando ele viu Ma Lingxi sorrir para Zhao Feng. Ruar! O rugido enfurecido soou quando Ma Lingxi e Wei Kei estavam organizando os despojos de guerra. Nada bom, o som de mais tigres ferozes azul celeste. A expressão de Wei Kei mudou dramaticamente. Matar este tigre feroz azul celeste atraiu a atenção de outros tigres ferozes azul celeste. Corram! Wu Sheng disse friamente enquanto usava uma técnica profunda e desaparecia da floresta. Vosh! 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 Zhao Feng e companhia imediatamente seguiram atrás. Uma figura azul os perseguiu lentamente. Este tigre feroz azul celeste era ainda maior e tinha uma expressão enfurecida. Sua força era obviamente maior do que a anterior. A força de um deus verdadeiro de 3º grau. Bem na frente, o rosto de Wu Sheng ficou pálido. A força de um furioso tigre feroz azul celeste deus verdadeiro de 3º grau seria particularmente assustadora.
Um brilho frio passou pelos olhos de Wu Sheng. Ele circulou sua arma divina e de repente golpeou para trás. Wu Sheng, você! Wei Kei não esperava que Wu Sheng o atacasse repentinamente. Ma Ling e Zhao Feng também foram afetados. Não importava para Zhao Feng, já que seu corpo era muito forte, mas Wei Kei estava gravemente ferido. O ar frio também diminuiu a velocidade de Wei Kei e Ma Ling. Nesse momento, a aura de uma besta feroz desceu sobre eles.